abençoá-la. De manhã nós iniciamos um processo de fala sobre 3 palavras. E algumas pessoas que estão conosco agora à noite, no tempo oportuno, eu vou apresentá-los com muito prazer e alegria de tê-los conosco nos visitando, mas eu queria que fossem postas as 3 palavrinhas que nós falamos pela manhã. Que essa palavra mais essa palavra é igual a uma terceira palavra. Por favor, Cauã. Tá certo? Kaique. Tem nada a ver com Cauã. Kaique. Casa de paz é? Qual é a primeira palavra? Consegue ler ali ou está difícil de ler? Arrependimento. A segunda palavra? Casa de paz é? Perdão. E a terceira? Casa de paz é? Então, arrependimento mais perdão é igual a quê? A salvação. E o projeto Casa de Paz é um projeto que nós estamos iniciando, fazendo um processo de acolhimento desses nomes, aqueles que desejam, faremos o treinamento. Fiz referência do irmão José Trindade pela manhã e lembro, antes do final do ano, ele falou assim: pastor, a Casa de Paz é aqui na Xixorro, é Xixorro, né? Vocês moram aqui? Itapiru ou lá em Piabetá? Eu falei, lá em Piabetá. Por quê? Porque lá tem uma porção de gente que não vai para lugar nenhum. Então, essa semana eu vou estar procurando o irmão, juntamente com outros irmãos, para nós irmos até Piabetá e começarmos a Casa de Paz em Piabetá. Mas também tem em outros lugares, já existem outros irmãos que estão desejosos de tornar a sua casa um lugar para salvação. Então, se você desejar, nós temos um formulário no Google que você preenche. Você vai entender que esse formulário vai lhe dar um manual, o que funciona, como que é, qual o tempo, como que você vai estabelecer a atividade na sua casa. E eu, recebendo esse formulário online, vou entender que eu preciso, com a minha equipe, ir até a sua casa e estabelecermos ali a Casa de Paz. E o que está sendo tratado aqui, você vai tratar de uma forma mais pessoal lá na sua casa. Por isso eu separei para este mês de janeiro falar sobre arrependimento. No mês de fevereiro, sobre perdão. E no mês de março, terminando então essa série de mensagens, arrependimento mais perdão é igual a salvação. A fé é um papel fundamental na vida de qualquer ser humano. Você precisa acreditar em alguma coisa. E existem pessoas que não acreditam em nada, e mesmo não acreditando em nada, no coração sente um vazio tão grande, porque ele precisa de alguma coisa que preencha esse vazio. Quando o homem pecou, houve uma separação total de Deus desse homem. Se na criação nós fomos criados à imagem e semelhança e nós tínhamos a essência 100% de Deus, agora, por conta do pecado, nós perdemos esta essência de Deus. E essência, meu amado, é o que você tem todos os dias quando você acorda. Quando você cheira o ar, quando você abre o pulmão e dá o primeiro suspiro, aquilo lá é a essência. É a vida. Agora, se a fé verdadeira, ela nos leva a uma relação com o Criador, e o Criador está afastado de mim, o que vai me proporcionar, ou o que poderá me proporcionar esta reaproximação? A primeira coisa que vem em mente é o arrependimento. Não tem reaproximação de Deus sem arrependimento. Você que quer ter um compromisso com Deus, você precisa se arrepender. Você precisa aprender o que é arrependimento.
enquanto nós cantávamos um dos cânticos, isso é para quem crê, tá? O que eu vou falar agora. O Espírito Santo estava falando assim, você lembra o que eu fiz com você quando você estava no hospital? Porque quando eu canto esse cântico, eu lembro porque eu passei um tempo muito difícil no hospital com Covid, e eu cantava esse cântico todos os dias. E eu falei para Deus, agora aqui, sentado aqui, Senhor, não me lembro mais. Eu só sei que eu me alegrarei. E eu continuo me alegrando. Eu não me lembro mais, Senhor. Eu não sei se isso tem sido importante para você. As coisas espirituais tornam a fé visível. As coisas espirituais tornam Deus palpável. A fé promove esse reencontro do homem afastado de Deus, de um Deus apaixonado pelo pecador. Embora nós tenhamos dificuldade de entender o pecado, Deus é apaixonado por mim. Mas quando eu me encontro com Deus, Ele não me deixa lembrar dos meus pecados. Ele só me faz entender a sua graça, só me faz querer o seu amor, só me faz viver a sua bondade, só me faz querer a sua misericórdia. Isso é arrependimento. É o tempo que Deus dá à razão o direito de descansar. Está cansado? Aqui? Está cansado aqui? Então vamos tratar. Está cansado emocionalmente? Está cansado fisicamente? Porque as descargas emocionais cansam o corpo físico. Se apresente ao Senhor. Se arrependa ao Senhor. Se coloque à disposição do Senhor. O Senhor vai lhe dar alívio esta noite nesse lugar. Lançai sobre mim todo o vosso fardo. Esse fardo que é de sentimento, de falta de oportunidade, de falta de sucesso. Lance esse fardo no Senhor. E eu convido os irmãos agora a abrirem Atos capítulo 3, verso 19 e 20. Atos 3, 19 e 20. E dessa maneira o arrependimento é um sentimento de compromisso com a mudança. E nós vamos, baseado nesse texto, entender esse compromisso. Quero destacar a presença aqui de Renato. Deus abençoe o irmão Renato, filho da irmã Alaíse e do irmão Sebastião, irmão do Paulo, como eu gosto do Paulo. Deus abençoe, oramos muito pela sua saúde, pela tua vida. O Davi, cadê o Davi? Levanta a mão aí, Davi. Seja bem-vindo, Davi. Deus abençoe sua vida, viu, Davizinho? E também Jaqueline, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Os mais próximos aí, por favor, cumprimente em nome da igreja. De igual modo, Edmilson e Ana Cláudia, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe vocês entre nós. Algum outro irmão ou amigo que está nos visitando, por favor, se manifeste. Sejam vocês bem-vindos em nome de Jesus. Façamos a leitura, sentados como você se encontra. Atos 3, 19 e 20. Portanto, leiam comigo, por gentileza. Arrependam-se e se convertam. Interessante que ele fala duas coisas, né? Arrependimento e conversão. Para que sejam cancelados os seus. Se eu juntar essas duas palavras agora, arrependimento e conversão, nós temos cancelado o pecado. Vou explicar isso com um pouquinho mais de detalhe, tá? Espero ter capacidade para isso. Vamos lá, verso 20. A fim de que, agora, a consequência disso, cancelados os pecados, qual é a consequência? Leiam, por gentileza.
a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Irmão, o Rio de Janeiro está calor. Estando no ar ou fora do ar. Você sai aonde não tem ar, você sente nitidamente o quê? Calor intenso. Pode estar com ventilador, vou até jogar um pouquinho para mim aqui. E em breve nós estaremos com ar. Amém. Hoje chegou uma pessoa, vou abrir um parênteses para os irmãos, uma pessoa que esteve aqui no sepultamento do Daniel. Olha que está rendendo, hein? Ganhei presente. E ele virou e falou assim: a nossa família, quando você começar a campanha do ar, vai doar um ar para a igreja. Eu falei, agora só faltam 3, porque são 4 máquinas de 60 mil. Então agora só faltam 3, já ficou um quarto mais fácil. E a pessoa não é membro da igreja, ela veio aqui para dar só o recado, só para lembrar que a gente pode. Amém? A gente pode fazer. A fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Então, é essa sensação de que você sai de um lugar quente. Você já ouviu aquela expressão? Eu estou de cabeça o quê? Quente. O que esquenta a cabeça das pessoas são os problemas. São os nossos problemas. Às vezes, nós queremos uma solução e o problema impede nós enxergarmos a solução. É só para você ficar ligado na coisa. O que isso tem a ver com arrependimento? Volta o versículo anterior, por favor. Verso 19. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados. Eu preciso cancelar pecado. Preciso dizer, esse pecado eu já domino e não vou mais cometê-lo. E quem já domina, cuide para não cair. Quem não domina, aprenda a dominar. Arrependimento torna possível, verso 20, uma vida mais fresca, uma vida de refrigério, de pastos verdejantes, de águas frescas. Eu acho que é isso que todo mundo quer, não é? Eu acho que isso é o desejo de todo mundo. Nos mais sortudos dos dias da vida de um ser humano, alguém lhe dá um passaporte para você ir para uma ilha aonde tem tudo que você pensou e mais um pouco, 0800. Comida, bebida, você é servido para dormir, você não precisa lavar roupa, você não precisa se preocupar em pagar a conta, porque está paga a conta. Se você quiser andar de barco, vai ter o iate lá para você andar de barco. Se você quiser andar de banana boat, vai ter a banana boat. Quer andar de jet ski, vai ter o jet ski. Ou então aquela motonáutica, vai ter lá tudo à disposição. Iate do melhor, irmão. O do Neymar perde para o seu. Todo mundo quer isso. Todo mundo, não tem ninguém que por sã consciência, até os mais malucos, querem um lugar assim. Não tem que se preocupar a hora de acordar, a hora de dormir, se vai ter conta para pagar, se não vai ter conta para pagar, se tem alguém preocupado com você, se não vai ter, todo mundo quer um lugar assim. Aí, você pintou esse lugar, só que lá atrás, lá no início de tudo, existia esse lugar. E nós, através da escolha de Adão, você vai falar, pastor, o que eu tenho a ver com isso? Eu também não sei o que eu tenho a ver com isso. Só que a consequência chegou até mim. Qual é o nome disso? Pecado. Me afastou do melhor lugar que existia na face da terra.
Estão compreendendo, amados? O arrependimento é o sentimento de resgate a esta direção, do melhor lugar onde qualquer ser humano gostaria de estar. Se você quiser denominá-lo céu, céu. Se você quiser denominar paraíso, paraíso. Se você quiser, dá o nome que você quiser. Mas lembre que lá vão estar Deus, Jesus, o Espírito Santo, os anjos e todos os que creram naquele lugar. Por outro lado, tem um lugar que só tem tormento, só esquenta a tua cabeça. Agora imagine o inverso, um lugar onde você quer dormir, tem barulho, tem tiro. Irmão, não é Cosme Velho. Tem um amigo, um pastor, eu acredito até que ele deva estar assistindo, que o culto dele começa às 8 horas, da Assembleia de Deus, de Parada de Lucas. Pastor Ailton, irmão, lá o bicho está pegando. É bala para todo lado, não é bala soft, essa balinha que eu acabei de... Raulos, não. É bala mesmo. Para todo lado. Você não consegue ir para a padaria sem medo de morrer. Não é exagero. Imagina um lugar assim, onde você acha que vai ter água, a conta chegou, você pagou a conta, mas na hora de abrir a torneira, o que sai? Nada. Sem água. Você tem até o dinheiro, chega lá para comprar arroz, feijão, picanha, ó, mas não tem nada no mercado. Você já pensou num lugar assim? Não é o Brasil, irmão. O Brasil é um lugar de fartura, de muitas bênçãos, e a terra onde nós estamos, o Senhor ainda será o Senhor deste lugar. Mas esse lugar, seja qual for o nome que você der, eu não quero ir. Aí os religiosos dão para o lugar que é bom, bonitinho, céu. E o lugar ruim, que ninguém quer ir, inferno. O arrependimento não deixa você ir para o inferno, irmão. Tu já parou para pensar nisso? Sem arrependimento, inferno. Com arrependimento, você não vai para o inferno. Pastor, o nome do lugar é tal. Irmão, qualquer que seja o lugar. Com arrependimento, lugar bom. Perfeito. Presença de Deus. Sem arrependimento, lugar ruim. Agora, assim como fizemos pela manhã, peço para que você aplique para a tua vida. Aplicação prática do conhecimento que você está adquirindo hoje. A vida está boa ou a vida está ruim? Você está por alguns momentos num refrigério, de repente você vai, segunda-feira, quando você sai de casa, a vida volta ao normal. Isso que não é bom. É isso que tem que acabar. É dessa maneira que Satanás quer que você viva. Eu estou acabando a leitura de um livro que eu já prometi passar para os irmãos em PDF, mas eu preciso acabar de lê-lo. A Paz do Diabo. E este livro foi escrito em 1800 e não sei quanto das fumaças, por um grande homem avivalista, que acreditava espiritualmente que o Espírito Santo poderia mudar a sua época, e ele mudou. Ele, com o comportamento dele, mudou. Com as mensagens e as pregações, mudaram a vida de muitas pessoas, e todas elas levavam as pessoas ao arrependimento. Todas elas. Nenhuma foi passando a mão. Não, você pode ficar com esse pecadinho aí, que esse pecadinho não vai fazer falta na igreja, não. Ah, esse aqui ninguém está vendo, não. Ah, esse aqui, você quando crescer espiritualmente, você vai abandonar. Naturalmente, você vai abandonar esse pecado. Irmão, não funciona assim. Não funciona. A graça não funciona no meio do lixo. No meio do lixo funciona a desgraça.
coloque-se à disposição de Deus. Senhor, eu quero tempo de, leia ali, refrigério. Eu posso viver num mundo cheio de aflições, mas eu tenho o quê? Ânimo. Eu estou animado. Eu estou completamente comprometido. Eu estou com a minha vida entregue na mão daquele que é o Senhor da paz. Estabeleça para você o quanto você quer isso. Se é pouquinho, pouquinho você vai ter. Se é muito, muito você pode ter. Tudo tem preço. Tudo tem preço. E qual o preço que você quer pagar? E que Ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Cristo é o Salvador, tá? Então que Ele envie o Salvador, que já foi designado para vocês, a saber, qual é o nome do Salvador? Jesus. Primeiro exemplo de arrependimento através de Jesus. Atos capítulo 2, versos 37 e 38. Vamos agora às nossas conclusões. Vê se foi assim com você. Quando ouviram isso, ficaram muito o quê? Comovidos. O que você está ouvindo traz comoção, mexe com você? O que você está ouvindo agora sobre arrependimento, mexe com você? Quer ver uma verdade que eu acho que você já sabe disso, eu não tenho dúvida. É possível uma pessoa que não passar pelo processo de arrependimento ir para o céu? É possível? É? Não. Agora, é possível uma pessoa sem arrependimento passar a vida inteira na igreja? É. E não ter nenhum dia comoção. Não houve nenhum movimento de Deus no seu coração. Aqui, meu irmão, é a pregação de Pedro, o apóstolo Pedro, com a obra que Cristo fez na vida dele. Muitas pessoas se converteram, ouviram isso, ficaram aflitos no coração. Eles se perguntaram: será que eu sou esse tipo de pessoa? Porque se eu sou esse tipo de pessoa, eu vou para o paraíso. Mas se eu não sou esse tipo de pessoa, eu não vou para o paraíso. Lembra da ilha boa, bonita, com coco? Quem gosta de água de coco? Eu gosto de outra coisa, mas tem Coca-Cola, vai ter tudo. Café, suco de laranja, manga. Vai ter tudo lá. Comida, vai ter todo tipo de comida. Lazer, vai ter tirolesa, vai ter tobogã, toboágua, vai ter futebol, vai ter videogame para quem gosta do digital, vai ter tudo lá naquele lugar. E você não precisa pagar por nada, tudo de graça. Eu adoro pastel. Vira e mexe, eu estou uns 3 dias querendo tomar caldo de cana. E eu passo praticamente todos os dias num lugar onde tem assim, caldo de cana e pastel R$10. Caldo de cana e pastel R$10. E o caldo de cana você bebe o quanto você aguentar. Você vai bebendo. Vai bebendo. Mas eu passo ali, naquela via, a uns 110 por hora. Eu só lembro que eu quero aquilo quando eu passei. Se eu passar devagarinho, eu vou parar lá e vou comer o quê? Vamos de pecar. Mas você precisa passar correndo, porque você sabe qual é a consequência do pecado. E não é banheiro, irmão. Quem dera fosse resolvido no banheiro os nossos pecados. Não é o banheiro. Porque o salário do pecado, você vai morrendo. Você vai, faz uma vez, come um pastelzinho, 2 caldos de cana, vai no banheiro, resolve o probleminha. Depois passa de novo mais 2 pastelzinhos, 3 pastelzinhos, 5 pastelzinhos. Chega uma hora, o dono do pastel está feliz. Primeiro que você está contribuindo para a manutenção daquela barraquinha.
E nós não podemos contribuir com Satanás na manutenção do pecado no mundo. Nós precisamos sempre dizer, por isso que somos protestantes. Nós não queremos viver no pecado, nós não concordamos com o pecado e nós vamos largar o pecado. Ninguém foi chamado aqui para ficar falando do pecado alheio. Ah, você faz isso. Lembra da mulher adúltera? Geral estava lá com a pedra na mão. E se eu tivesse naquela época, eu estaria com a minha na mão também. Você também estaria com a tua na mão, com a pedrona na mão. A mulher foi pega em adultério, chegou no meio de uma porção de gente, todo mundo com pedra o quê? Irmão, todo mundo tem uma pedrinha na mão. Aí Jesus fez uma pergunta que eu me pergunto todo dia. E o teu pecado? A Bíblia diz que dos mais velhos até o mais novinho, pegou a pedra, meteu no bolso e saiu. Mas acaba a história aí? Não, não acaba a história aí. Jesus vira para aquela mulher e diz o que para ela? Mulher, onde estão os teus, o quê? Acusadores. Ela fica surpresa que Jesus dá a ela a oportunidade de fala. A mulher não podia falar. Não podia nem abrir a boca, ela ia morrer calada. Olha o amor de Jesus. Fala, mulher. Onde estão os teus acusadores? E ele não permite ela se sentir mal com a acusação. Graças a Deus por isso. Aleluia. Porque ela estava vivendo um momento de arrependimento. E ela fala para Jesus, Senhor, eu não vejo ninguém. E Jesus vai e pergunta a ela mais uma coisa. Mulher, onde está teu marido? E ela responde, Senhor, eu não tenho marido. A pessoa com quem eu tenho hoje relacionamento não é meu marido. Ela teve coragem de dizer a verdade para Jesus. Você teria essa coragem, irmão? De dizer a verdade para Jesus essa noite? Você teria coragem de dizer para o Senhor, Senhor, eu não tenho a menor condição de estar no estado em que eu estou, mas eu entendi que a mensagem não era para me acusar, era para me dar uma oportunidade para eu dizer para Jesus o meu pecado. A mensagem não é para acusar ninguém, sair com peso na cabeça, dizendo, eu vou para o inferno, ou para a ilha do diabo, nada disso. Aqui eu quero ver todos na ilha onde eu quero estar. Gostaria de ver todos vocês. Mas essa é a primeira característica, aflito. Perguntaram, Pedro, o que nós vamos fazer, Pedro? O que nós vamos fazer com isso? Olha o verso 38. Pedro respondeu, leiam, por favor. Arrependam-se, cada um de vocês, e seja o quê? Batizado em nome de Jesus para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Sabe qual é o dom que o Pedro está dizendo? Primeiro dom que eu recebo com arrependimento. Repete para mim aí. Salvação. A salvação é o dom. Primeiro dom. Primeira dádiva. Primeiro presente. Eu não parei de pecar. Por eu optar e não querer viver no pecado. Porque Deus sabe que o dia que der mole, eu vou parar na barraquinha do pastel e vou comer o pastel. Você também. Fazendo a analogia da barraquinha do pastel com o pecado, a hora que der mole, você vai pecar. Você acha que Deus vai falar o que para você? Não, agora eu vou te tirar do céu, porque você pecou? Não.
Ele vai te trazer num lugar onde espiritualmente você tem a capacidade de entender o que está sendo ensinado e Deus vai lhe dar oportunidade de arrependimento do seu pecado. Para você receber a salvação. Quando me ofertaram a salvação, perguntaram se eu queria. E muito inocentemente, eu falei que sim. Muito inocentemente, eu levantei minha mão. Muito inocentemente, me fizeram aprender uma oração, que é mais ou menos assim: Senhor Jesus, eu me arrependo pelos meus pecados e reconheço que sou pecador. Eu desejo perdão e declaro que o Senhor é meu único e eterno Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Depois da oração, disseram que Jesus entrou no meu coração. E agora eu precisava ser batizado. Foi assim. Mas esse negócio de receber dom do Espírito Santo, eu só entendi muito tempo depois. Mas muito tempo depois mesmo. Porque o que Pedro queria que a igreja entendesse, essa é a intenção esta noite na mensagem de Pedro, é que todos que passassem pelo arrependimento tivessem a mesma autoridade que ele. Eu vou repetir para você. O que ele queria que a igreja entendesse, que todos, após o arrependimento, tivessem a mesma autoridade que Pedro. E que autoridade era essa? Irmão, Pedro falava, as pessoas se convertiam. Pedro falava com uma autoridade tão grande que tem uma igreja aí, respeitando a história e a cultura e a tradição romana, que deu a ele um título, como se fosse a pessoa mais importante da igreja. Você consegue entender o que o arrependimento pode fazer com você? O arrependimento não é para te gerar vergonha. O arrependimento é para te gerar o quê? Autoridade. O arrependimento não é para fazer com que alguém veja em você o seu pecado, mas é para você ver Deus do seu pecado. O arrependimento não é para que alguém julgue, mas é para que você não tenha julgamento de Deus. Para isso o arrependimento. Você deveria estar pronto 24 horas para cancelar os seus pecados, porque o arrependimento é você e Deus. Feche os seus olhos. Se encontramos o arrependimento, o batismo com o Espírito Santo é consequência. E seguindo a nossa tradição, pode ser que hajam vidas aqui que queiram Jesus. E ao se arrepender do seu pecado, receber Jesus como o único e eterno Salvador, você receba esta noite o Espírito Santo. Quem sabe hajam vidas aqui que já estão na igreja há algum tempo, já passaram por igrejas diversas, mas hoje estão recebendo o Espírito Santo através do arrependimento. Muitos se convencem do seu pecado, mas quem muda e te faz convencer do juízo é o Espírito Santo de Deus. Você gostaria de publicamente declarar isso ao Senhor? Levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Com esse gesto você vai estar dizendo: pastor, eu entendi que esta noite eu estou recebendo de Deus
o Espírito Santo. Levante a sua mão. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe, irmão. Alguém mais? Pai querido, Deus bondoso, tenha lugar especial neste lugar. Porque se compreendermos o que é o arrependimento, nunca mais nos afastaremos do Senhor. Aleluia. Responde, Senhor Deus, os teus servos, para que eles não se afastem de ti. Em nome de Jesus. Que a graça, a paz, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do teu Santo Espírito se faça presente neste lugar hoje para todo sempre. Amém. Vamos ficar de pé?